Eu comecei com R$ 1.000. Com R$ 1.000 na Bolsa de Valores, eu já tive ganhos de mais de R$ 1 milhão líquido. Eu morava numa comunidade em São Mateus. O bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo, é campeão em roubo de veículos. Familiares de vítimas que sofreram violência na capital realizaram em São Mateus, na zona leste, uma passeata para pedir mais segurança. Cansados de assaltos, moradores de São Mateus, na zona leste de São Paulo. Eu já morei também numa comunidade na Casa Verde, zona norte de São Paulo. E São Mateus seria na zona leste. Então, minha vida antes era um pouco limitada financeiramente, né, da minha parte. A minha mãe sempre trabalhou, ela sempre pôde dar também uma boa educação para mim, mas da minha parte não chega perto do que eu vivo hoje, do que eu posso proporcionar para minha família hoje. A minha história no mercado financeiro começou tem praticamente 3 anos, né? Antes de me tornar um trader, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, onde eu fui até para Salvador, né, para tentar essa carreira aí. Tinha um contrato assinado com o Bahia de 2 anos. Por motivos internos não deu certo. Eu cumpri 1 ano e 6 meses de contrato e acabei rescindindo com o Bahia. Aí eu desisti de ser jogador de futebol e foi aí que eu decidi virar trader. Que é a profissão mais próxima de realizar os sonhos que eu conseguiria realizar sendo jogador de futebol. Eu vi alguns vídeos, né, falando que era possível uma pessoa física se tornar um trader, um negociador na Bolsa de Valores. Porque para mim fugia da minha realidade, né? Na minha cabeça, só grandes bancos poderiam operar na Bolsa de Valores. Eu não tinha noção que eu poderia estar lá operando entre eles, né? Não sabia o que era um trader. Aí eu comecei a estudar, comecei a entender como que funciona, a entender o quanto você precisa para começar, que na verdade você pensa em Bolsa de Valores, você pensa em milhões de reais, né? E não é assim. Você pode começar com pouco, você pode ter pequenos ganhos, né? Antes de você alavancar a sua conta, alavancar a sua vida financeira. O meu primeiro ganho na conta real foi R$ 26 líquido positivo. Eu me senti feliz pra caramba. Me senti... aí que você começa a entender que realmente é possível. Que é possível você ganhar, que é possível você viver de bolsa. Mesmo que seja pequeno o ganho. O meu maior ganho no mercado foi R$ 137 mil em um dia. Eu senti que os sonhos ficaram muito mais próximos de ser realizados. Eu comecei com R$ 1.000. Com R$ 1.000 na Bolsa de Valores, eu já tive ganhos de mais de R$ 1 milhão líquido. Aí depois que eu entrei na mesa proprietária, eu consegui entender melhor as coisas, consegui ajustar um gerenciamento de risco, que eu digo que é a coisa mais importante do trader é o gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco com uma cabeça boa, que era possível, que não precisa de tanto dinheiro, que eles liberam capital para a gente operar através de um curso, né, e uma avaliação. Na verdade, meus amigos, eles não acreditavam que isso era possível, né? Hoje eles têm orgulho de mim, né? Principalmente os amigos que eu fiz em Salvador, na época que eu tentei ser jogador de futebol, os amigos que eu fiz em São Mateus. Minha família, que é da Zona Norte, da Casa Verde. Eles se orgulham bastante. Eu tinha certeza que eu ia conseguir, mas estava muito distante na minha cabeça. E as coisas aconteceram muito rápido. Saí de um sonho de ser jogador de futebol e consegui me tornar um trader profissional. Fala, turma! Sejam bem-vindos à nossa aula 2. Prazer ter vocês aqui que estão curtindo aí essa pré-especialização em trading que tem o foco de mudar a sua vida. Eu tenho certeza que a quantidade de conteúdo que vocês já receberam na primeira aula já deu para ter um pouco de ideia de tudo que está por vir. Ou, se você ainda não teve, se prepara, que a aula de hoje vai ser algo histriônico, vai ser algo monumental, vai ser algo que você vai ver que vai realmente mudar muito a sua vida. Porque hoje eu vou te apresentar duas carreiras no detalhe. Vou mostrar aqui para vocês tudo que realmente vai mudar a vida de vocês e eu vou apresentá-las no mínimo detalhe e como você já vai começar a traçar os seus primeiros passos e os seus planos para essa super conquista. Tá preparado? Então vamos lá. Bom, turma, o que é importante que a gente vai aprender então aqui na aula hoje, né? A gente vai descobrir quais são os caminhos que existem para a gente começar nessa nossa super pré-especialização que a gente está fazendo. Então existem 2 caminhos principais para você seguir como especialista em trading e a gente vai mostrar aqui cada um desses caminhos, para que você não tenha dúvidas de qual você vai escolher e você vai entender que você pode escolher os 2 caminhos para que você possa seguir, né? E a gente vai mostrar exatamente como funciona cada um. Então o que você vai descobrir então no seu caminho, né? Como traders ganham, né, de 8 a 50 mil reais. Isso fazendo uma renda extra, isso trabalhando mais ou menos 1 a 2 horas por dia, que é impossível
trabalhando de 1 a 2 horas por dia conseguir esse salário. E eu vou te mostrar casos reais de pessoas que conseguem. Inclusive, você pode entrar, né, para quem ainda não está me seguindo, @KimPfeiffer lá no Instagram, e eu separei um destaque lá no meu Instagram que tem todas as boletas que eu fiz e os resultados, né, os melhores resultados. Não estão todas que eu fiz na minha vida, mas estão ali os melhores resultados. E aí eu tenho certeza que você vai olhar aquela boleta e você vai falar, sim, realmente é possível. Porque você vai ver eu construindo essas operações e postando essas operações. Então isso é muito interessante. Bom, o que você vai ver? O dia a dia na prática de cada profissão, ou seja, cada uma das profissões, a gente vai mostrar aqui para vocês o que é esse dia a dia na prática. O modelo revolucionário de mesa proprietária, né? Como isso tem salvado e melhorado a performance das pessoas. Por quê? Porque isso daqui, galera, é para quem não tem capital, isso daqui é para iniciantes, isso daqui é para profissionais. Então, Kim, como assim um negócio pode ser para iniciante e profissional ao mesmo tempo? A mesa proprietária é uma revolução onde você opera o capital dessa companhia, né? No caso da Atom, ela fornece esse tipo de coisa e você não arrisca seu próprio capital. Mas a gente vai mostrar aqui para você em detalhes. E qual caminho você deve escolher baseado no seu perfil, né? Então, pô, Kim, eu quero seguir uma carreira executiva, eu quero seguir uma carreira de trading, eu quero seguir as duas carreiras, dá? Dá. E tem muita gente que faz isso. Muitos profissionais que fazem isso. Bom, turma, dá uma olhada nesses profissionais que estão aqui dando depoimento de como funciona essa carreira. Bom dia, pessoal. Me chamo Emerson, sou professor de matemática do estado do Pará, moro na cidade de Capitão Poço. Com 15 dias eu já comecei a fazer as primeiras operações, só para você ter uma ideia do quanto é interessante esse curso da Atom. É uma linguagem bem simples, bem objetiva, onde leva você que tem vontade de mexer com bolsa de valores a ter um aprendizado muito rápido. E aí com 15 dias eu já estava operando, já estava fazendo bastante gain. E aí eu tive ganho de 400, 800, 2.000, 1.500. Eu comecei só a trabalhar em cima da estratégia do John, da Carol, do Kim. E aí me levaram a resultados surpreendentes. Ganhos pequenos, porém com consistência. O que me levou a ter ganho diário de R$300, R$400, que é a minha meta. Minha meta de hoje, eu faço R$300 por dia. Pronto, o mercado pode estar do jeito que for bom ou ruim, mas aí é R$300, pronto, meu psicológico já está fechado para isso. Conheci a Atom através de um colega do segmento farmacêutico, né, do segmento no qual eu vim. E esse colega já tinha saído do mercado, fez o curso da Atom, está na realidade operando, e isso veio muito ao encontro daquilo que estava buscando, né? Depois de quase 20 anos de uma carreira bem sucedida, uma carreira executiva, por sinal, dentro do segmento farmacêutico, onde eu passei por algumas das maiores indústrias e fui diretor executivo de uma média rede aqui em São Paulo, mas chegou um momento que eu estava buscando uma independência financeira, eu queria buscar liberdade de criação, eu queria buscar um propósito, né, de trabalhar com algo que não ferisse meus valores morais, meus valores éticos. E eu senti a necessidade de trazer, né, essa gestão para mim, né, trazer a gestão dos meus recursos e conhecer, mergulhar mais sobre o mercado, né, entender melhor as variáveis, as diversas oportunidades que o mercado oferece, entender um pouco melhor sobre essa questão do day trade, que ela é tão polemizada, tanto para bom quanto para ruim, mas que, enfim, eu precisava entender as oportunidades que de fato ofereciam. E aí, por indicação desse amigo, eu conheci a Atom, uma empresa super profissional, né, e fui muito feliz na minha escolha de ter feito o curso. Já venho operando há 2 meses, me formei em março e desde maio eu estou operando em conta real. Estou super feliz com os resultados, isso está me dando muito mais bagagem para poder, e coragem, né, segurança para poder manter os meus investimentos. Hoje eu faço day trade, mas também venho me preparando e me capacitando para operar também em posições de médio e longo prazo. Enfim, meu maior gain num dia foi de R$ 1.200 e, enfim, eu acredito que é um caminho libertador e que eu recomendo para todos. Obrigado. Inspirador, né? Eu tenho certeza que você já deve estar se imaginando dando um desses depoimentos aqui. Comenta aqui embaixo. Você já está se imaginando, já está visualizando a possibilidade de você estar aqui dando um depoimento como esse? Conta aqui para mim, porque isso é importante. Apenas uma aula e 25%, digamos, da segunda aula, você já consegue se imaginar aqui? Responda para mim, sim ou não, e por quê? Eu quero saber o porquê, esse é o mais importante, né? Do porquê que você se imagina. Né? Porque isso faz toda a diferença, inclusive aqui na nossa preparação de conteúdo. Então escreve a sua resposta sim ou não e por quê. Esse é o mais importante. Bom, e você? Né? O que você já conquistou desde que você começou a assistir aqui? Na última aula você descobriu o ecossistema completo, né? Um ecossistema que mostra para você todas as possibilidades que você pode atuar, tanto numa carreira executiva como numa carreira autônoma, né? Numa carreira como trader, né? Ou utilizando a junção de uma carreira executiva com uma carreira autônoma. Né? Para quem não lembra, quando eu falo sobre uma carreira executiva, né? Qual que é a frase que eu falo, que é a frase mais legal, né? E que é de alto impacto? Vamos ver se vocês conseguem lembrar? Vamos lá, o que era a frase? É você poder empreender com o capital
de terceiros sem risco para você. Então aqui é uma oportunidade de você aprender, de você testar, de você empreender com o capital da companhia no que você estiver fazendo e você não tem risco. Então uma carreira executiva é algo bom, principalmente para quem está começando, por conta disso. O que mais que você aprendeu? Aprendeu os fundamentos de suportes e resistências, os candles, no começo de uma análise que a gente mostrou aqui para você, o que existe no passo a passo para você entender a estrutura e o quão é simples para que você comece a se familiarizar um pouco mais com o mercado financeiro e se acostumar um pouco mais com as telas, olhar para aquela tela de cotação, olhar para aquela tela de operação e falar assim, pô, eu entendo isso, eu sei que aquilo é o gráfico, eu sei que é o Superdom, eu sei como enviar uma ordem de compra, uma ordem de venda, isso vai ficando cada vez mais claro aí para você. Você perceber que existe diversas modalidades, que não é só day trade, day trade é comprar e vender no mesmo dia, que existe swing trade, long, arbitragem, enfim, entre outras, E agora a gente vai aprofundar nas carreiras possíveis que você vai poder seguir aqui. Então vamos lá, turma. Seguindo aqui, o que é importante falar aqui para vocês todas as vezes que a gente vai falar sobre trading, Eu vejo que quando a gente começa a falar sobre o mercado financeiro, as pessoas já imaginam um day trader, já imaginam um agente autônomo, já imaginam um gerente de banco, já imaginam aquele negócio meio que chato, E o que na verdade existe é uma oportunidade que está escondida para a vista da maioria das pessoas, que é superficial. Das pessoas que já vêm com pré-julgamento, das pessoas que, às vezes, não se aprofundam naquele conhecimento ou acham que já conseguem entender um pouco de tudo. Esse tipo de pessoa é a pessoa que assiste aqueles videozinhos no YouTube e fala, bom, legal, aquilo lá já me transformou num especialista. Quando, na verdade, confunde conteúdo e informação de awareness, que é você ter ciência, você ter consciência que aquilo existe, de algo que realmente te forma, de algo que realmente te transforma num especialista ou que pode te colocar numa carreira executiva daquela área. Então, o que é importante você entender? Que o mercado ele cresceu 900% em 5 anos. É um mercado que está crescendo, que está precisando de cada vez mais profissionais qualificados. Que a formação de profissionais não está acompanhando. Não está mesmo. Como eu falei para vocês, a dificuldade da minha companhia contratar gerentes e novos traders, ela é gigantesca. Assim como a dificuldade de Wealth Management contratar gestores, analistas, de companhias contratarem gestores financeiros, tesoureiros, diretores financeiros que entendam o mercado de capitais e que possam usar todas as possibilidades que existem no mercado financeiro. O mercado hoje não é só você simplesmente saber fazer conta ou simplesmente você montar um extrato bancário ou uma conciliação bancária do que está acontecendo dos saldos de uma empresa. Ele é muito maior, ele tem muito mais oportunidades, principalmente no estratégico. Então o que vocês estão aprendendo aqui de oportunidade dessa pré-especialização em trading é o pensamento estratégico. É um valor significativamente maior do que algo apenas operacional, algo que qualquer pessoa pode fazer, algo que a inteligência artificial pode substituir. A inteligência artificial não vai substituir o estratégico, não vai substituir a pessoa que pensa, a pessoa que tem ideias, porque a inteligência artificial, na verdade, ela é algo que você comanda com base na criatividade e nas estratégias que você tem. Então, dificilmente ela vai substituir isso. E o resultado, você vai estar tendo, hoje, empresas que estão disputando esses profissionais qualificados. Tá faltando candidato, tá sobrando vaga. E vagas que pagam um valor significativamente alto. Então, pô, o que você faria? Conta aqui, escreve aqui. O que você faria com 20 mil reais fixos por mês? Seria um salário que você acha que mudaria o seu estilo de vida hoje? Comenta aqui, é importante, se você acha que isso mudaria o seu estilo de vida. Comenta aqui, porque como eu falei pra vocês, lembra que eu falei que a palavra tem poder? Tudo que você escreve, tudo que você almeja, tudo que você deseja, se transforma. Então tá aqui a sua chance de falar, pô, eu quero alcançar esse resultado. Você vai alcançar se você realmente quiser, E, como a gente falou aqui, pagando muito bem por isso. Bom, como a gente falou, são milhares e milhares de vagas. Então, só para vocês entenderem quantas vagas está aparecendo aqui para o mercado financeiro, mais de 15 mil vagas. E salário de até 86 mil reais por mês. É um negócio realmente incrível o que está acontecendo nesse momento para o mercado financeiro, para conhecimentos específicos, para os especialistas. Bom, então você tem dois caminhos, e esses dois caminhos, eles se completam. São dois caminhos que são uma oportunidade realmente significativa, algo que realmente você pode desempenhar ambos. E você pode começar por ambos, inclusive. Que é o quê? Você trabalha como um executivo financeiro 2.0, que é para quem prefere aquele negócio com mais estabilidade, com mais previsibilidade, que vai pingar todo mês ali o salário dele, que ele vai poder aqui, lembra? Empreender, a palavra é essa. Empreender com o capital do seu chefe. Qual que é o risco máximo que você tem nessa profissão aqui? É ser mandado embora, filho. Mas você pode fazer algo que realmente mude para sempre o destino daquela companhia. E pensa, você atuando nessa área, você pode se tornar o principal executivo. Você pode fazer a companhia ser dependente de você, porque você é a pessoa que passou a controlar o principal ativo da companhia, que é o ativo estratégico, que é o dinheiro da companhia, que é como ela aloca aquele dinheiro. Então isso daqui é extremamente importante. Então isso daqui é para quem gosta de ambiente corporativo, para quem gosta de estar com pessoas,
falar com pessoas, sair de casa com bastante frequência para ir trabalhar. Quem gosta de uma rotina, né? Para quem gosta de realmente estar no ambiente fora de casa, trabalhando num lugar fixo. Todo dia você acorda, vai para aquele lugar, trabalha naquele lugar, fala com as pessoas que estão naquele lugar, né? E volta para sua casa à noite, bem tardão, ou né, no meio ou um pouco mais cedo, depende de como é a frequência de horário da companhia. E você tem um crescimento estruturado, ou seja, um crescimento que realmente, à medida que você vai empreendendo, tornando a companhia cada vez mais dependente de você, você vai conseguindo ter esse crescimento estruturado e tendo resultados que são magníficos, né? Uma das coisas que eu falo aqui, galera, que é extremamente importante, que eu até brinco, né, que se eu pudesse voltar atrás na carreira toda que eu tive, eu gostaria de trabalhar para rico, um cara bem rico. Porque quando você trabalha para um cara bem rico, mesmo que você tenha um resultado muito importante, como eu tive, como um trader independente, os resultados que eu tive saindo do absoluto zero, a gente vai falar um pouquinho mais aqui a respeito disso, mas você trabalhar para uma companhia grande, você trabalhar para uma companhia que tem dinheiro, para grupos que realmente têm dinheiro, isso vai te deixar bastante rico. Porque os bônus são significativamente altos. Né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho alguns amigos CFOs, né, de grandes companhias, né, que são os diretores financeiros de grandes companhias que atuam na área de trading e na área estratégica, e os caras ganham 40, 50 milhões de reais por ano. E eu não estou brincando aqui com vocês sobre isso. São pessoas que têm esse salário, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões por ano. Então pensa, um ano desse cara são quase 10 anos o que eu levei para conquistar, né, na carreira como trader, né? Então, pô, os primeiros 10 anos eu sofri para chegar nos meus 50, 60 milhões de reais. E o cara, em um ano, já conseguiu ter esse resultado porque ele estava trabalhando numa companhia rica. Óbvio, do D1 que ele entrou naquela companhia até ele ter chegado a esse cargo, não foi do dia para noite. Mas em média isso leva de 4 a 5 anos quando você consegue ter essa prosperidade, né, na carreira executiva, principalmente financeira. Por quê? Porque é o coração de toda a companhia, né? A parte financeira e a parte estratégica financeira. Então aqui, com certeza, isso daqui dá um atalho bem grande na sua vida. Agora você fala, eu quero seguir uma carreira executiva, etc, e vou trabalhar numa startup, numa companhia pequena, etc. Putz, ó, eu vou falar. Aí aqui, na verdade, você não está empreendendo com o capital do seu chefe, não. É ele que está empreendendo com o seu capital. Fala, como assim, Kim? Eu não estou colocando dinheiro. Mas você está colocando algo que é mais precioso do que dinheiro. É isso aqui, ó. Seu tempo. O seu tempo. Quando você vai trabalhar, vamos lá, vou colocar aqui entre parênteses, né? Não em tom pejorativo, né? Para uma companhia pobre, para uma companhia em construção, em reestruturação, seja lá o que for, né? Você vai ter dificuldade de ter um crescimento rápido. Vai ter essa dificuldade de ter esse crescimento rápido. E aí, você não percebe, mas você está investindo algo que não volta, algo que é extremamente valioso e algo que realmente muda o jogo, que é o seu tempo. E ao final, você vai ter zero valorização na sua carreira. Zero. Né? Agora, quando você está numa companhia rica, num grupo importante, porque você tem esse conhecimento que outros não têm, aí sim, você vai ter um resultado realmente importante, porque o seu tempo está sendo bem aplicado, porque você está se desenvolvendo, e você vai sair de lá valorizado para trabalhar em qualquer outro lugar, ganhando muito mais. Então, aqui é um ponto de inflexão importante para você pensar. Bom, agora vamos falar do que eu segui, e é uma carreira que eu particularmente sou muito feliz e satisfeito com ela, porque ela me dá, primeiro, liberdade. Gente, você acordar de manhã, jogar tênis, você ir pro seu computador em qualquer lugar do mundo que você esteja, fazer suas operações, ter a tarde livre para você passear, curtir sua família, curtir seus amigos, visitar coisas novas, fazer networking, fazer uma pancada de coisas que você acha muito mais legal e muito mais valiosa. Isso é ser um trader independente. E eu sou muito suspeito para falar, porque eu adoro isso. Né? Eu adoro essa liberdade. Para mim, essa liberdade, ela está relacionada a você ser dono do seu tempo, né? Você consegue fazer isso de qualquer lugar, no seu tempo, na hora que você quer e do jeito que você quer. Você pode escolher sempre as melhores oportunidades. A outra coisa é o trabalho remoto, né? Então, trabalho remoto você pode trabalhar da praia, você pode trabalhar da Europa, dos Estados Unidos, pode trabalhar de qualquer lugar que você tiver. Para um trader independente, galera, podem escrever isso que eu vou anotar aqui para vocês. Nunca vai faltar emprego. Sabe por quê? Você é o seu chefe. Você só deve satisfação para você mesmo. E mercado, galera, tem todo santo dia. Todo dia dá para você operar, todo dia dá para você fazer trade, dá para você ganhar dinheiro adoidado. Ganhos ilimitados. Galera, isso aqui é impagável, é impagável. Por quê? Porque, cara, você não tem o máximo que você pode ganhar, é infinito, né? Você tem o máximo que você pode perder, que é o que você investiu, né? Ou se você estiver dentro da mesa proprietária, é o limite que a mesa te deu, que não é o seu dinheiro. Isso daqui é algo que realmente faz toda a diferença, né? Para que você possa escolher um caminho. Mas, Kim, qual que é a grande diferença se você fosse colocar aqui algo bom e ruim que a maior parte das pessoas gosta? Dá pra seguir os dois? O que vocês acham? Sim ou não? Tá, com certeza dá. Eu conheço muitos que têm esse plano. Que a pessoa começa por aqui para ter a sua renda fixa, que é o que a gente vem falando, e vai com esse plus para somar essa renda variável. Em algum determinado momento, essa renda variável se torna muito maior do que ela tinha lá com a renda fixa. Aí é a hora dela cair fora disso aqui. Se ela vê que financeiramente não está compensando, ou ela fazer algo de poder escolher aonde ela quer trabalhar. Eu quero trabalhar em outro lugar, quero ter outros desafios, quero, enfim, ser mais valorizado. Isso aqui, galera, muda o jogo.
da sua independência, da sua liberdade financeira. Então isso daqui é extremamente importante. Bom, e qual é a habilidade que une as duas carreiras? Essa é a pergunta de milhões que você nunca vai encontrar na internet, mas que eu vou trazer aqui para vocês agora. Algo que é realmente valioso. A habilidade que une esses dois caminhos, né, que é tanto uma carreira executiva como uma carreira de trader independente, né, aqui está aqui no meio, que é o pilar, né, um pilar importante, né, é uma base aqui importante, é a análise. O valor real das companhias é você descobrir o quanto uma companhia vale, é você entender o ponto de vista macro de como funciona o mercado de maneira geral. Então tudo começa pela análise. A análise, ela é a base de tudo para você seguir nessa carreira executiva ou para a carreira de trader, porque é nela que você vai começar a tomar as melhores decisões para saber aonde você vai investir. Então por isso que eu falo que quando você aprende algo que esteja em comum entre os dois, você pode seguir as duas carreiras, você pode escolher por uma carreira ou outra, mas aí é algo que é pessoal, é algo que você gostaria, ou você pode experimentar uma de cada vez, né? Por quê? Porque você vai estar pronto para os dois, né? Então como que você descobre o valor de uma companhia? Como que você descobre se vale a pena fazer esse investimento nessa companhia? Esse é o detalhe mais importante e que tem uma diferença brutal e que pode te levar para esses dois caminhos, né? Isso que eu falo no descobrir o valor de uma companhia. Você pode, inclusive, fazer a análise da companhia que você vai trabalhar, né? Para saber, pô, será que vale a pena eu dedicar o meu tempo para trabalhar naquela companhia? Qual é o valor daquela companhia? Quanto aquela companhia fatura? Porque dependendo de quanto ela fatura, ela não vai conseguir te pagar o salário que você almeja. E aí você tem que cair fora. Então isso daqui é um ponto extremamente importante que serve para você escolher onde você vai trabalhar, que serve para você escolher qual carreira que você vai seguir, que serve para você escolher quais ativos você vai investir e a hora que você vai investir e como você vai fazer essas operações. Vamos pegar um ativo aqui, Magazine Luiza. Eu vou separar aqui em dois momentos bem importantes aí para vocês. Esse daqui é o gráfico que mostra o que está acontecendo com Magazine Luiza. Então vamos lembrar aqui o que aconteceu. Nesse período aqui, de 2012 até 2016, as ações se desvalorizaram. O que aconteceu nesse período de 2012 a 2016? Vocês lembram? A taxa de juros no Brasil saiu de 7% ao ano e chegou em 14,75% em 2016. Pode olhar lá. O que aconteceu de 2016 até 2021? Olha o tamanho da valorização desse negócio. Saiu aqui de centavos, né, 29 centavos, e chegou a 100 reais. Chegou a 100 reais. Saiu de centavos para 100 reais. O que aconteceu aqui? A taxa saiu de 14,75 e chegou a 2% ao ano, na pandemia. Vocês lembram disso? Olha o tamanho da valorização que a companhia teve. Isso aqui, galera, aconteceu porque os juros caíram. Isso aqui aconteceu por conta de ser um negócio cíclico. Pô, juro caiu, as pessoas vão estar com mais dinheiro, mais crédito, vão poder comprar mais, uma empresa de varejo vai ganhar mais, e foi o que aconteceu. Porque a taxa de juros saiu de uma taxa restritiva para uma taxa expansionista, muito expansionista. Aqui você teve a oportunidade máxima de compra. E aqui você teve a oportunidade máxima de venda. E o que aconteceu daqui para cá? Pô, a companhia saiu de 100 reais para 8 reais por ação. Caiu 92%. É queda, hein? O que aconteceu aqui? Juros saiu de 2 e está nesse momento a 15% ao ano. Então, neste momento, o que a gente tem aqui dentro deste ciclo é que está gerando uma oportunidade máxima do quê? De compra. Quando você entende o ciclo e o contexto de juros, fica muito mais fácil. O Banco Central já acabou de avisar. Esse juro que está acontecendo agora, nesse momento de 15%, deve ser o suficiente. Ele não planeja fazer novos aumentos. Ou seja, o Banco Central ele pretende cortar juros a partir desse índice aqui. E aí, provavelmente, vai começar um novo ciclo de hipervalorização dos ativos. Ah, Kim, mas isso aconteceu com Magazine Luiza. Pega outra empresa aí que talvez tenha tido uma queda importante aí com esse cenário. Vamos lá, Uzi Minas. Olha aí se não é igualzinho. Ó, isso aqui, ó, 2016 a 2011. Juro de 7%, juro de 14,75%. Juro de 14,75% para 2%. Juro de 2% para 15%. Precisa de algo a mais? Ah, mas e a análise do triângulo invertido, da bandeira trocada, virada pro lado? Balela. Se tá no YouTube, não funciona. Se tá no YouTube, sabe aquele negócio assim, alguém testou em 150 vezes, não vai acontecer. Aqueles puta livro de análise técnica, que o cara vai lá e fala pra você, olha aí, a bandeira tremulando do triângulo, não sei das quantas, papapá. Balela. Pô, você acha que um cara que ganha 40 milhões de reais por ano, uma pessoa que ganha 20 milhões de reais por ano, vai analisar figuras ou vai analisar contexto? O que você acha? Escreve aqui no comentário. É o contexto que manda. É a estratégia, é a criatividade, é o entendimento básico de como as coisas funcionam na prática. Você acabou de entender, pô, juro mais caro, sobra mais ou menos dinheiro no seu bolso. Tem mais ou menos vaga de emprego para você quando a taxa de juros está alta? Menos. Porque as empresas não estão contratando. Sobra gente para trabalhar, o preço da mão de obra cai. Não é isso que acontece? Você compra mais imóvel, consegue comprar imóvel com taxa de juros alta? Sim ou não? Não. Então, o contexto de juros é o contexto para você entender a análise gráfica de qualquer ativo. Por quê? Quando você monta esse contexto, o que esse contexto ele vai te mostrar?
ele vai te mostrar o seguinte. Esse é o range que esse ativo está trabalhando. Quando esse ativo está chegando nesse patamar aqui, que é o que está chegando nesse momento aqui, ó. Está chegando aqui, ó. Nesse patamar aqui, né? Que é um patamar mínimo. Esse ativo ele está se mostrando na oportunidade de compra máxima. Isso aqui é o viés que você vai ter para você ficar comprando. Vou trabalhar vendido se a taxa de juros começar a cair a partir desse nível? Você vai trabalhar vendido com o preço do ativo altamente depreciado, em queda, barato, com a chance de você comprar? Porra, que trader que é você? Você que tem que pegar os grandes movimentos. Olha o potencial de valorização de 4 para 20. 5 vezes. Você multiplicar o seu capital por 5 vezes. Porque a taxa de juros vai cair. Pô, tá nesse patamar aqui. Taxa de juros, perspectiva é subir, né? O Banco Central sinaliza isso para você, vou subir juros. Ele não sobe de 2 para 15 ou de 10 para 15 sem avisar, ele avisa, vou subir juros, beleza. Começou a subir juros. O que é que você tem que fazer? Vender antes que ele suba, né? Então, aqui chegou a oportunidade máxima de compra, né? Por quê? Porque você tinha taxa de juros no maior patamar. Taxa de juros começou a cortar, puta, vou trabalhar comprado. Taxa de juros vai começar a subir, vou trabalhar vendido. Então você ganha na valorização e na desvalorização. Basicamente é isso que você tem que entender para você montar, né, as suas análises, né, para você entender do ponto de vista gráfico de como funciona, e tem outras estratégias, obviamente, que você vai utilizar. Mas, para quem é especialista, vai receber esse contexto de aprofundamento bem maior, né, que daí a gente parte para um microgerenciamento, uma microanálise, que é o que a gente chama, que é um contexto bem mais específico. Mas aqui, esse awareness já vai te colocar em 99% na frente de todo mundo. 99,9%. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, tá legal? Um ponto importante aqui que eu também quero trazer para vocês, né, um pouquinho da história que toda pessoa que quer seguir na carreira de especialização em trading precisa conhecer. Que é o quê? A história do Banco Pactual. O Banco Pactual, BTG Pactual hoje, é um banco que já está aí há mais de 40 anos, foi fundado, né, pelo Paulo Guedes, pelo André Jakurski, que era o trader, e pelo Luiz César Fernandes, né, pelo César Fernandes. E o ponto importante desses três caras é que você tinha três caras que atuavam em complementariedade, e por isso que o banco deu muito certo. E o banco deu super certo por quê? Paulo Guedes foi ministro da Fazenda do Brasil, acho que talvez tenha sido o melhor ministro da Fazenda que o Brasil já teve, e demonstrou isso na época do Bolsonaro ali. Mostrou amplo conhecimento no debate, no aprofundamento das reformas microeconômicas, etc. A gente conseguiu ver, basicamente, que ele sempre foi um cara muito, muito didático. É uma pessoa que sempre buscou fazer a análise. E o Jakurski foi um cara que realmente era o executor dessas análises quando fundou o Pactual. Então o Paulo Guedes fazia as análises e o Jakurski executava essas análises, né? Um fazia e o outro executava. Um já tinha uma carreira executiva, que era o Paulo Guedes, e o outro já tinha uma carreira de trader, de independente, né, como era o caso do Jakurski. E é diferente fazer uma coisa e outra, né? Não basta você só saber analisar e não basta você só saber executar. E a história desses dois, ela se complementa quando em 99, né, o Paulo Guedes e o Jakurski, eles saem do Pactual, e o Paulo Guedes, ele fala, pô, o Jakurski executava muito bem o viés, a minha cabeça, etc. Então, eu mesmo vou começar a executar porque deve ser fácil. Só que ele nunca tinha feito isso. E aí, galera, toda a fortuna que o Paulo Guedes ganhou com o Pactual durante o tempo em que ele foi sócio, ele perdeu na mesa de operações que ele mesmo executava. Por quê? Porque ele era uma pessoa que fazia muito bem a análise, mas não sabia executar. Já o Jakurski foi um cara que soube a vida inteira super executar e aprendeu a fazer muito bem a análise e conseguiu ter resultados consistentes, porque ele entendeu a importância de estudar. E num dos pontos ali, né, o Jakurski fala, pô, antes de eu me dedicar a fazer essas análises, etc., como eu só executava, eu me preparei por quase 4 anos só estudando antes de começar a analisar e executar em conjunto. Então, a moral aqui dessa história, né, é que o sucesso no trading é fruto dos dois. Não adianta só saber analisar, não adianta só saber executar. Executar é algo complexo também. Você precisa de uma rotina organizacional, de uma análise profunda para que você possa executar as ordens com muita profundidade, né? Você colocar aquele viés da teoria para a prática é algo que é realmente complexo. Por exemplo, você assiste um vídeo de como andar de skate. Assistiu aquele vídeo de como andar de skate, você já sabe analisar, de tanto que você assistiu. Mas aí vai colocar na prática, vai executar aqueles movimentos lá. É treino, né? Então tem que entender o contexto dos dois. E esse contexto da análise é o que liga esses dois mundos, né? A carreira executiva, você vai precisar muito da análise para você se desenvolver e você vai precisar muito ser um bom analista, porque essa é a sua principal função, né? Analisar as oportunidades. Na carreira de trading, você vai precisar da análise para você fazer as melhores execuções, para você ganhar dinheiro de verdade, né? Então o trader, ele tem essas duas competências. Não existe um trader que não tenha essas duas competências. O que separa hoje um executivo de um trader é que o executivo, ele só está nesse âmbito de analisar. Ele executa muito pouco, né? Ele executa muito pouco. E o sucesso do trading é fruto dos dois. Tá legal? Bom, agora que você entendeu esse contexto, vamos analisar o que está rolando no mercado hoje, escolher 3 ações ali para a gente analisar esse contexto. Bom, o que a gente sabe do mercado nesse momento? Sabe que a taxa de juros está em 15% e sabe que o viés da taxa de juros a partir desse momento vai ser um viés de baixa.
né? Então, diante desse viés de baixa que a gente tem, o que a gente pode explorar dentro desse contexto aqui, né? Primeiro, as ações de Magazine Luiza. Pouquinho, mas por que essas ações podem ser interessantes? Quando a gente traz aí para esse contexto mais micro, a gente vê que as ações já começaram a ter uma valorização, né? As ações saíram aí de R$ 4,00 e já chegaram a R$ 9,00 nesse momento. E agora, a partir desse patamar, elas estão aqui meio que congestionadas, né? Esperando ali os próximos passos de mercado, né? Ou seja, elas estão aqui dentro desse nível de preço. Esse nível de preço aqui, ela alcançou ali em janeiro, fevereiro desse ano. E desde então, elas já tiveram uma boa, né, recuperação desde lá. O que isso significa dentro do contexto que a gente tem aí de 15%? Olhando o que aconteceu aqui, as ações acumulam uma bela desvalorização, como a gente já viu, de 92%. E qual que é o viés para operar essas ações nesse momento? O que vocês acham? Seria um viés comprado? Por que eu compraria essas ações? Compraria essas ações simplesmente porque agora elas estão apresentando uma ótima oportunidade. Já tem uma queda de 92%, um viés de juros, então elas devem ter uma ampla valorização daqui para frente. Então isso daqui é um ótimo cenário, que é o que a gente pode enxergar para essas ações a partir desse momento. Outra ação que a gente pode acompanhar também, vamos ver aqui, as ações do Banco do Brasil. O que aconteceu com as ações do Banco do Brasil nesse inteirinho? Olha aí, uma super valorização das ações do Banco do Brasil desde 2020. Né? Por que ela teve essa boa valorização? Porque os juros subiram, que é o que a gente está falando, o juro está 15%. Começamos a perceber que deve ter um viés de baixa. Ela já apresentou aqui uma queda. Então, essa queda aqui em Banco do Brasil é uma oportunidade de compra, ou num eventual repique, numa eventual valorização, seria uma oportunidade de venda. Venda? Porque o viés, principalmente o viés que eu imagino para juros, é um viés de queda, né? Então aqui está uma ótima oportunidade de você olhar com o viés de queda para as ações de Banco do Brasil. Kim, por que você está falando que os juros têm um viés de queda? Vou digitar um código aqui de juros futuros só para vocês terem uma ideia. Esse aqui, galera, é o gráfico dos juros futuros, né, com vencimento em 2031. DI é o juros de um dia, né, 1 significa de um dia, F é o vencimento e 31, F é janeiro, né, e 31 é o ano do vencimento em 2031. Olha o que aconteceu aqui. Quando o Banco Central começou a elevar os juros, né, e ter essa perspectiva de aumento de juros, né, o juro futuro subiu antes do Banco Central efetivamente aumentar as taxas de juros. Então, olha só, o Banco Central começou a aumentar os juros em novembro, mas o mercado já tinha precificado essa elevação em função dos dados de inflação bem antes. Entre março, abril de 24 até novembro, as taxas de juros já tinham subido bastante e depois continuaram subindo, atingindo ali quase os 15%. E daqui em diante, mesmo o Banco Central tendo elevado os juros, e os juros chegaram a 15%, porque a taxa saiu de 10,75 e chegou aqui em 15%, os juros começaram a cair e nesse momento está 13,56%. O que isso significa? Significa que, né, você tem uma perspectiva de queda nas taxas de juros, né, a médio prazo, voltado para esses próximos meses. Então, como você está com essa perspectiva de queda nas taxas de juros, né, você consegue ter melhor esse viés. Então, você pode fazer essa análise de juro futuro e também pode operar esses juros futuros apostando dentro desse viés cíclico que ele está mostrando de potencial queda e, com certeza, nesse patamar aqui, né, de 13,56, mais perto de 14, é uma venda bastante confortável porque a taxa de juros deve voltar para uma próximo à taxa neutra, que a gente já sabe que a taxa neutra é 10,5% mais ou menos. Ou seja, o juro do Brasil está muito restritivo nesse atual momento. Tá legal? Então aqui a gente já tem um contexto do cenário de hoje e já tem aí duas ações para você acompanhar tanto comprado quanto vendido e as oportunidades de valorização que ela pode ter a curto prazo também. Beleza? Vamos continuar aqui. Bom, então o que o profissional que o mercado está procurando? Qual é o tipo de profissional? Não é o financeiro tradicional, que é aquele um dia antigamente. Esse cara, esquece, esse cara que está fazendo graduação em finanças, esse cara que está fazendo uma pós-graduação, MBA, etc. Cara, ele está se atualizando do passado. Isso é a atualização do passado. Você está aqui no futuro. Ele quer um profissional que domina trading e gestão, porque quando a pessoa domina trading com os fundamentos corretos, não com uma análise gráfica superficial, ou com uma ideia de contexto, ou de Kim, ou qualquer coisa desse tipo, ele domina os fundamentos, o profissional ele domina os fundamentos, que eu trouxe aqui para vocês hoje. Esse cara é o cara que está para ser o cara contratado. Esse é o cara, Por isso, ele ganha 3 vezes mais do que o tradicional. Por isso, ele não vai ser substituído por inteligência artificial. Deixa eu mostrar então aqui algumas posições que estão disponíveis. Tem o analista de tesouraria, que de entrada, de 5 a 8 mil reais. Um sênior ganha de 8 a 15 mil reais. E o que o cara faz? Ele gerencia o caixa da empresa via trading. Ele é o analista de tesouraria, ele analisa os cenários e gerencia emissão de dívida. Pô, imagina, você foi lá e fez uma captação de dívida pré-fixada, a 10%. Aí a taxa de juros, ela dispara e chega a 15%. Você vai pegar o dinheiro que você fez a emissão de dívida, você pode aplicar 15% e você está já pagando parte da sua própria operação. Ou você está ganhando dinheiro. Você fixou aqui a sua margem em 5% de ganho. Você vai ter receita financeira e não despesa financeira.
né, porque você entendeu o contexto de juros para fazer essa emissão, né, levou a companhia para um IPO, né, mostrou para a companhia oportunidades de investimento em compras de ativos, fez uma renegociação de dívida, enfim, essas são as múltiplas coisas que você pode olhar. Gestor de mesa proprietária, entrada de 15 a 25 mil reais, né? Um sênior de 30 a 50 mil reais. Qual que é a função? Liderar a equipe de trade. Pô, gerenciar os caras que estão atuando. Normalmente, né, esse cara ele gerencia algo em torno de 15 pessoas. Aqui dentro da Atom, a gente faz grupos de 15 traders e a cada 15 traders a gente tem um gestor. Né? Por quê? Porque é importante essa descentralização e esse acompanhamento mais próximo ali com eles. Né? Gestor de carteira, né, que é um gestor que aí precisa ter uma autorização na CVM, que aí tem que fazer o CGA, tá? Mas entrada, né, de 12 a 20 mil reais. Um sênior de 25 a 40 mil reais. Função, gerenciar o portfólio dos clientes. Isso aqui, galera, tem um salário fixo mais variável. Então, olha o tamanho das oportunidades, cada cargo, cada coisa que você vai estar preparado se você for um especialista em trading. Quantas coisas, aqui a gente só está colocando algumas delas. Né? E isso está acontecendo agora. Né? Olha as vagas que estão aparecendo nesse momento. Né? 235 vagas para analista de tesouraria. Né? Para vocês terem uma ideia que tem vaga acontecendo o tempo inteiro. Então aqui, ó, um gestor iniciante vai receber, em média, R$ 20.700 por mês. Então olha a quantidade de informações que validam para vocês como o mercado está funcionando na prática. O que diferencia, né? Qual que é o diferencial que abre as portas aí para você? Um especialista em trading é o certificado de curso técnico do MEC. Nós somos a única instituição que tem esse certificado emitido pelo MEC de curso técnico, só para pessoas que têm o ensino médio completo. Esse certificado de curso técnico pelo MEC, ele atesta que você tem aquele conhecimento. Não é um curso livre que vai te dar, né, uma sutileza para esse abrir as portas. Esse abrir as portas é ter um currículo bom. E você só tem um currículo bom se você tem certificado. Né? Uma graduação, pós-graduação, alguma coisa desse tipo. Né? Mas hoje em dia, o mercado não quer saber da graduação ou da pós-graduação. Porque sabe que hoje, tudo que está sendo ensinado é o antigo, é balela. Não vai funcionar mais daqui para frente. Está te transformando num profissional do passado. E essas vagas que eu mostrei para vocês é do profissional atual. Não é o do futuro, é o atual. É o que já está faltando, é o que o mercado está demandando. Né? E o certificado técnico reconhecido pelo MEC é o que vai fazer o grande diferencial para que você abra essas portas. Porque você foi certificado no MEC, que você tem aquele conhecimento de uma grade que foi aprovada, que foi demonstrada, que realmente ela leva a pessoa para um outro patamar. Que é o que nós aqui na Atom fizemos. Né? Nós aqui na Atom fizemos um treinamento de uma especialização completa, completíssima, para que a pessoa possa alcançar aquele salário que eu estou te mostrando. Porque é profundidade. Não é uma ciência, não é um conhecimento, uma consciência de que existe. A consciência você está tendo aqui, na pré-especialização. Para saber se você gosta dessa carreira, se você gostaria de ter aquele salário, se você gostaria de ter essa vida, né? Se você gostaria de ter essas liberdades. Aqui, na especialização, no certificado técnico, a história é outra. É você realizar aquilo que você almejou. Comenta aqui, você está preparado para realizar aquilo que você está desejando agora? Escreve aqui que eu quero saber. Bom, vamos lá, continuando aqui. Já em trading, né, você tem o quê? Autonomia total. Né? Você define seus horários e metas, trabalha de qualquer lugar do mundo, potencial de ganhos ilimitados. Ou seja, você é o executivo e você é o chefe ao mesmo tempo. E aqui, né, é algo para você pensar. Você é uma pessoa responsável? Você tem emocional? Você tem força para você ser responsável por você mesmo? Isso muda o jogo. Responde aqui que eu quero saber. Quem se acha uma pessoa que é capaz de assumir a responsabilidade e a autoria das suas próprias coisas? Responde, quero saber. Sabe por quê? É aqui que difere as pessoas que realmente querem algo a mais de liberdade, que vão ser autônomas, das pessoas que realmente querem ficar um pouquinho mais de boa. É em você assumir a responsabilidade pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. A culpa ser sua. Você aguenta isso? Volta aí. Aqui em trading tem um negócio bem legal, que é muito exclusivo, que é o quê? Que é como você opera sem arriscar o seu dinheiro. Então você aprende, treina, faz uma avaliação prática, né? Se você é aprovado, você recebe o capital, opera, esse divide lucros aqui, eu estou sendo bem ganancioso, né? Porque na verdade você não divide os lucros. Né? Você fica com 80% e a Atom fica com 20% no caso da Atom. Né? Então o que acontece? Quando você opera dentro de uma mesa proprietária, quando você vai para um capital de operar dentro de uma mesa proprietária, né? Então você é um trader, você adquiriu conhecimento, você treinou, você é uma pessoa altamente preparada. Você não vai ser burro, né, meu? De pegar o seu dinheiro e ir para o mercado sozinho para arriscar o seu dinheiro. Quem ganha dinheiro é quem se alavanca com o dinheiro dos outros. E obviamente que você não vai emprestar dinheiro para fazer isso, que daí é uma burrice ao quadrado, né? Você vai fazer uma coisa inteligente, que é o quê? Pô, você é um trader que aprendeu, vou para a mesa proprietária da Atom. Por que você vai para a mesa proprietária da Atom? Porque você vai receber R$1 milhão para você começar. Já viu tanto zero, 1 milhão? É isso aí, ó. 1 milhão é isso aí, 6 zeros, tá legal? Então, pô, você recebeu o capital da Atom para você operar. De tudo que você vai ganhar, você vai ficar com 80%. A gente vai ficar com 20%, né? E é fácil, porque você vai fazer uma avaliação prática, onde não é perguntas, é bater metas sem romper métricas. É operando na prática mesmo. Você vai operar, meu irmão. Vai executar, vai apertar o dedo, vai gastar o dedo. É isso que você vai fazer na prova. Né? Se você for aprovado, você recebe o capital. Não vou te entrevistar, não vou te perguntar, não vou fazer uma análise psicológica.
etc, etc. Né? E aí você passa a operar, você não vai dividir o lucro não. Você vai ficar com 80%, eu vou ficar com 20%. E o que é o mais legal? Vai se alavancar. Se você perder essa grana, sabe quanto você vai ter que me pagar? 0. Então, em resumo, a mesa proprietária é para pessoas que, né, têm realmente vontade de se alavancar, ganhar dinheiro, não correr risco, são inteligentes. Porque, eu não passei na mesa proprietária, eu vou fazer com o meu próprio capital porque eu acho que eu sou bom pra caramba. Meu irmão, você vai perder o seu dinheiro, porque se você não passou na avaliação na mesa proprietária, você não tá pronto pra operar o seu próprio capital. Já parou pra pensar nisso? Óbvio que você vai estar pronto pra fazer os dois. Mas é melhor você começar através da mesa proprietária. Seja inteligente. Se você decidiu pela carreira executiva que você está empreendendo com o dinheiro do seu chefe, né, com o dinheiro da companhia, por que como trader você não pode fazer a mesma coisa? Empreender com o meu dinheiro. Isso é se alavancar sem ter risco nenhum para você, meu filho. Essa é a melhor oportunidade que você vai ter trabalhando dentro de uma mesa proprietária. Bom, os números que importam, né? Um trader iniciante, né, que vai começar com um capital de 10 a 25 mil reais, capital próprio, vai ganhar de 3 a 8 mil reais. É um bom dinheiro? Óbvio, é um bom dinheiro. Né? Mas se você estiver dentro de uma mesa proprietária, você vai ter um ganho muito maior. O intermediário tem aí de 50 a 100 mil de capital, vai ter um ganho de 8 a 20 mil reais por mês. Gerenciamento de risco. Um avançado, né, de 200 a 500 mil de capital, vai ter de 20 a 50 mil de rendimento. Também é legal, né? Um expert, que é nesse momento que você começa a sua carreira numa mesa proprietária. Vou colocar uma estrelinha grande aqui, ó. Olha a estrelinha aqui, ó, brilhando. Aqui é onde você tem que estar. Porque se você for começar aqui, você vai começar com a sua grana, meu irmão. Imagina você perder 25 pau. Imagina você perder 100 pau do seu dinheirinho suado. Vai te quebrar. Aqui, meu filho, aqui é onde você vai estar. Começando com 1 milhão de reais para você poder operar sem risco nenhum, para você podendo ganhar de 50 a 200 mil, que é o que os caras ganham, né? E a performance, ela é uma responsabilidade sua. Por isso que eu falei, quem respondeu aqui que não é capaz de assumir a responsabilidade, esquece isso aqui, esquece. Apaga da memória para você não ficar triste. A rotina é você que escolhe. Tem gente que gosta de fazer uma análise pré-mercado às 8 da manhã, das 9 ao meio-dia operações, meio-dia às 2, almoço, descanso, network, curte a vida, né? Das 2 às 3, revisar e ajustar. Pô, não é porque você operou ou ganhou que você não vai continuar estudando. Se um atleta de alto rendimento, toda vez que ele ganha uma competição, ele para de treinar, o que você acha que vai acontecer com ele? Um trader é a mesma coisa. Você tem que entender isso. Que você vai ter que estudar e se dedicar pro resto da tua vida todos os dias. Porque quanto mais você melhora, mais você ganha. Mais você protege o seu capital, né? E aí você tem tempo livre. Bastante tempo livre. Ô, vida boa. Bom, algumas variações que tem alguns só operam de manhã. Eu, por exemplo, eu só opero de manhã, das 9 até 1h da tarde, 1h30 no máximo, daí eu faço um almoço longo. Outros preferem só operar à tarde, eu não gosto. E tem gente que gosta de operar à noite, na madrugada, no mercado internacional. Aqui eu também gosto bastante. Tipo, operar das 10h30, 11 horas, até meia-noite, meia, 1h da manhã. É top. Principalmente criptoativos, né? Gosto bastante aqui. Então eu particularmente gosto de operar de manhã, né? E eu não gosto de operar à tarde. Kim, não gosto. Mas tem gente que gosta. Tem gente que não tem opção, tem gente que gosta. Se tá lá numa carreira que é executiva, eu recomendo muito que você opere na madruga, né? Daí não fica tão perdido ali durante o dia. Ou das 11 até 1h, no seu horário ali de almoço. Dá uma olhada nos depoimentos da galera e nos resultados reais que eles possuem. Coloca na tela. No início, achei muito difícil, pois era tudo novo para mim. Eu não tinha nenhum conhecimento, nunca tive nenhum conhecimento com plataforma, com ações, assim. Então, assim, foi muito novo, mas eu consegui. Fiz o curso, fiz a avaliação. Hoje, eu estou operando na mesa real. Minha média de ganhos é 300 por dia. Já consegui, num dia, fazer 1.050, que foi o meu maior ganho. No início, eu tive receio, sim. Mas, assim, a gente fica desconfiado. Mas hoje eu vejo, operando na mesa real, hoje eu vejo a possibilidade realmente de transformar a minha vida financeira. Agradeço a todos da Atom que apoiam quando a gente precisa de apoio. Eles estão lá para dar suporte quando a gente precisa. Então, assim, hoje estou muito feliz. E quero deixar para quem está iniciando agora ou pretende iniciar, que não é fácil, mas que todo mundo, se persistir e insistir, chega lá. Eu cheguei, eu consegui, você também consegue. Um abraço. Olá, desde já de grande satisfação para mim aqui estar gravando esse vídeo e falar um pouco aí da minha trajetória pela Atom, tá bom? Eu me chamo Pedro Eugênio, sou aqui de Fortaleza, Ceará, e como eu conheci a Atom? A Atom, ela surgiu da curiosidade mesmo, né? Ouvi ali alguns amigos falar de mercado financeiro, bolsa de valores, né? Até que eu ouvi a palavrinha trader. Eu fiquei curioso e busquei, né? E a Atom, ela me mostrou aí de forma bem simples, tá? Como atuar. Com o curso, né, a gente vem praticando, a gente vem aprendendo, e eu vou te falar, hoje, né, dia, tá? Operando, estou fazendo uns R$500. Para mim é muita coisa, tá? R$500 por dia, eu acho que estou quase lá.
Na verdade, estou quase lá na questão de liberdade financeira, que eu acho que é o que todo mundo busca hoje, porque salário mínimo, ele não está ajudando muito não. E agarre a oportunidade, porque eu sei que vai surgir dúvidas, sempre há dúvidas. Ah, será que eu consigo? Será que é para mim? Será que realmente o curso vai ensinar? Eu sou prova viva. Ensina sim, mostra sim. Eles praticamente pegam na sua mão e lhe mostram como atuar, como agir, tá bom? Eu agarrei, dei o primeiro passo, estou muito perto de alcançar minha liberdade financeira, tá bom? Essa foi um pouco da minha história e fico muito feliz de passar isso para vocês, tá? Então agarrem a oportunidade e vamos para cima. Incrível, né, galera? Você consegue se imaginar agora que você já enxergou essa aula longa, com muito conteúdo, que a sua cabeça deve estar pipocando, sendo uma dessas pessoas que eu mostrei aqui pra vocês? Vocês conseguem se imaginar? Como a gente já falou aqui pra vocês, né? Agora ficou fácil você escolher o que combina mais com você, né? Um salário fixo mais benefício, carreira estruturada, networking corporativo, horário definido, presencial híbrido. Aqui, como vocês sabem, trabalhem para alguém, vou colocar com Y, tá, gente? Alguém rico, zoando, tá? Não é zoando, é o rico de verdade, tá? Uma empresa rica. Né? Trader independente, é você. Vou colocar aqui mesa própria. Você vem pra Atom, que eu tenho certeza que você vai ter ganhos ilimitados, horário flexível, trabalho remoto, autonomia total e de qualquer lugar do mundo. Posso somar os dois? Posso. O que une os dois? Vocês já lembram? Análise. Aprender a fazer aquela análise daquele contexto com profundidade vai te dar o viés e o cenário e a visão para você se desenvolver fortemente. Isso, galera, é o que separa da multidão, né? Vale tanto para quem quer ser executivo, quanto trader independente, que é o quê? Conhecimento profundo. Conhecimento profundo de verdade. Não só ter a consciência que aquilo existe, é ter profundidade no conhecimento. É você ter um certificado que atesta essa sua profundidade. É isso que vai separar você da multidão. É isso que vai gerar valor para você, é isso que vai dar possibilidade para você ter ganhos específicos, gigantescos na sua carreira e desbloquear um salário que é muito diferente da realidade da maior parte das pessoas. Bom, agora, dá uma olhada aí, vamos dar um review aqui do quanto você já aprendeu. Né? Se você, eu tenho certeza que você já não está mais pensando como alguém que segue uma carreira tradicional. Eu imagino que quando eu tive consciência do mercado financeiro, quando eu comecei a estudar lá em 2005, eu já não me via mais fora do mercado, não conseguia me ver fazendo outra coisa a não ser isso. De tamanhas possibilidades, tamanhos desafios, de me desafiar e me atualizar e continuar tendo os resultados e o crescimento que eu possuo. Isso é um desafio que me motiva, principalmente pelas amplas possibilidades de num período trabalhar um horário mais fixo ou em outro período trabalhar com um horário variável, da forma como eu quiser, com algo que é valioso, que não volta atrás e que ninguém compra mais. Tempo. Você consegue se imaginar fora do mercado financeiro depois de acompanhar um pouco tudo isso? Seja sincero, responda aí. Sim ou não? E por quê? Esse porquê é importante. Então escreve aqui o porquê você se imagina dentro e por que você não se imagina dentro desse mercado. Eu quero saber. Bom, a gente já viu bastante coisa aqui, né? Algo extremamente top do ponto de vista teórico e até prático, né, de aplicações, mas falta algo fenomenal. Na aula 3, eu vou mostrar para vocês 2 estratégias fodas, não tem outra coisa para falar, desenvolvidas pelos traders aqui da Atom, que vão colocar resultado no seu bolso diariamente. Você não vai sair dessa aula aqui só tendo consciência de conhecimento, você vai sair com um valor impagável de 2 estratégias que você já vai poder aplicar e ter resultados mostrando esse passo a passo, mais as estratégias que eu vou te mostrar. Você vai conseguir unir tudo isso e ter resultados realmente incríveis. Tá animado? Tá realmente empolgado para essa mudança de vida e ver um resultado cair no seu bolso? Quando você fizer essa operação e ganhar o primeiro resultado, não esquece também. Vai no Instagram e me marca. Mas atenção, amanhã é um dia extremamente importante porque você vai ver algo que você nunca viu na sua vida de um jeito completamente valoroso, né? Como dizia um ex-chefe meu. Então, o melhor ainda está por vir, né? Que amanhã você vai aprender 2 estratégias práticas para que você vai para o mercado. E também, na próxima aula, né, você vai ver algo para quem quer ir além, né, para quem quer estar dentro de uma mesa proprietária, para quem quer ser um especialista, para quem quer seguir nessa carreira e ser um executivo. Você vai ver algo que realmente pode te dar aquele certificado técnico do MEC, né, como você pode conquistar ele. Isso eu também vou mostrar na próxima aula. Tá legal? Então, aguardem. A próxima aula é a mais importante. Você conheceu os 2 planos de carreira que você pode ter, mas que se ampliam e multiplicam por múltiplas possibilidades. Mas tem um passo importante, né? Você precisa desbloquear esses ganhos de 5 mil, 10 mil, 25 mil, 50 mil na carreira executiva, ou até mesmo os ganhos de 50 a 200 mil que você pode ter na carreira como um trader independente. Esses 2 próximos passos são extremamente importantes para você. Você está muito próximo desse desbloqueio. Na aula 3, eu vou continuar essa revelação trazendo para você estratégias práticas que você já vai conseguir aplicar utilizando o seu próprio capital, ou até mesmo se você tiver já na mesa proprietária da Atom utilizando o nosso capital para você aumentar ainda mais os seus ganhos, e você vai ver também como desbloquear o conhecimento para você ir além e começar o seu futuro a partir de agora. Transformar o seu futuro em presente, tá legal? O seu futuro começa com uma escolha. E a escolha é: seja
protagonista da sua própria vida. Valeu, te vejo lá!